Olá, crianças, tudo bem? Então, hoje iniciamos a nossa terça-feira. Hoje teremos mais vídeos, tá? Mais disciplinas, né? A gente vai ter ciências, matemática e história. Então, por que a gente vai ter isso? Nós estamos finalizando o nosso terceiro bimestre. Para a gente finalizar o terceiro bimestre, compreendendo toda a unidade 9, nós vamos fazer só uma atividade bem tranquila, só para fechamento dessa unidade, tá bom? A atividade vai ser pelo Google Forms, é para vocês entrarem no link que eu vou mandar no grupo, faz a atividade tranquilamente, tá? Lendo as questões com calma, são poucas questões só para a gente fechar o bimestre mesmo, tá bom? Mas para isso a gente vai fazer a correção de ciências, porque hoje é atividade de ciências, que a gente finalizou a unidade 9 ontem. Então, eu vou fazer a correção das atividades de finalização do conteúdo e depois vocês irão fazer a resolução da atividade que eu vou mandar, ok? Então, vamos lá para a correção? Então, a gente vai fazer a correção das atividades de ciências e a gente vai dar uma revisadinha no conteúdo enquanto corrige. Ok? Então, vai ser referente às atividades de ontem. Na página 80, a gente tinha a questão 2. Numere os órgãos a seguir, deixando-os na sequência do caminho que o ar faz ao entrar no nosso corpo. Então, primeiro, ele entra pelas narinas, tá? Vem para a cavidade nasal, passa para a faringe, para a laringe, para a traqueia, vai para os brônquios e para os pulmões. Ok? Tudo bem? Então, 3. Responda ao que se pede. Em qual estrutura do sistema respiratório o gás oxigênio passa do ar para o sangue? Então, isso acontece nos alvéolos pulmonares, que são veias que tem no nosso pulmão. Lá ocorre a troca gasosa. Então, o gás oxigênio passa para o sangue e o gás carbônico que tem no sangue passa para os alvéolos e assim a gente elimina o gás carbônico. B. Qual é o gás que passa do sangue para a estrutura mencionada no item anterior e depois é expelido para o ambiente? Então, o gás carbônico, que o nosso corpo não faz uso do gás carbônico. O gás carbônico é um gás tóxico. Então, nosso corpo usa o gás oxigênio, tá? Então, durante a respiração celular, as nossas células utilizam o gás oxigênio e os nutrientes retirados através da digestão dos alimentos para transformar tudo isso em energia. Quando transforma tudo isso em energia, o nosso corpo também produz gás carbônico. E esse gás carbônico precisa ser eliminado, porque ele é tóxico. Então, ele é eliminado com a troca gasosa que ocorre nos alvéolos pulmonares. Ok? Observe a ilustração e responda as perguntas a seguir. Quais os movimentos relacionados à respiração estão representados na imagem? Então, no primeiro, o menino está puxando o ar e no segundo está soltando o ar. Então, como que chama esse movimento? Então, inspiração e expiração, tá? B. Como os músculos intercostais e o diafragma atuam nesses movimentos? Na inspiração, os músculos intercostais e o diafragma se contraem, expandem a caixa torácica e o ar entra nos pulmões. Já na expiração, os músculos intercostais e o diafragma relaxam, a caixa torácica diminui de tamanho e o ar sai dos pulmões, tá? 7. Marque com um X as formas corretas de se prevenir da gripe. Então, evitar locais pouco ventilados e com aglomeração de pessoas, lavar as mãos com frequência e espirrar colocando o braço na frente da boca e do nariz. Então, marquem essas 3. 8. Leia a frase a seguir e faça o que se pede. A nutrição de um organismo depende da atuação dos sistemas digestório e respiratório. Então, o que significa isso? Vamos indicar os argumentos que justifiquem essa afirmação com base nas funções de cada um dos sistemas, do digestório e do respiratório. Então, primeiro, a gente tem que lembrar que no sistema digestório, a gente tem um processo que fraciona os alimentos.
A gente transforma o alimento que a gente comeu em porções e compostos mais simples e menores, que são os nutrientes. E esses nutrientes podem ser absorvidos pelas células, tá? Então, isso que o sistema digestório faz. E o que não serve para o nosso corpo é eliminado pelas fezes. Já no sistema respiratório, nosso corpo capta o gás oxigênio que está no ambiente. E aí, o que acontece? Os nutrientes que já foram absorvidos pelo sistema digestório e o gás oxigênio são essenciais para um processo que ocorre dentro das células, que chama respiração celular. Essa respiração celular produz uma energia que é necessária para o organismo fazer as funções que ele tem que fazer. Então, o que acontece? Esses sistemas são interligados, eles são codependentes um do outro. Então, eles dependem um do outro. Porque o sistema digestório pega os nutrientes e o sistema respiratório pega o gás oxigênio. Nutrientes mais gás oxigênio faz com que as células produzam energia e gás carbônico. O gás carbônico é tóxico, então ele é eliminado, e a energia é utilizada pelo nosso organismo para desempenhar várias funções, tá? 9. A respeito da microbiota intestinal, responda o que se pede. O que é microbiota intestinal? Então, microbiota intestinal são os micro-organismos que vivem naturalmente no tubo digestório humano. Então, dentro do nosso corpo, a gente também tem micro-organismos que fazem bem para a gente, que são a microbiota, tá bom? Quais são as funções? Então, na B está pedindo 3 funções. Proteção contra a entrada de micro-organismos patogênicos que causam doença, produção de vitaminas e digestão de alguns nutrientes. Beleza? Depois, lá na página 84 e 85, a gente tinha o que eu aprendi. E isso a gente vai fazer junto, tá? Para dar uma revisada no conteúdo. Então, nesta unidade, aprendemos a respeito dos componentes e das funções dos sistemas digestório e respiratório e como eles participam do processo de obtenção de energia para o corpo. O esquema a seguir apresenta os principais assuntos que estudamos. Para completá-lo, utilize os adesivos disponíveis no material complementar. Então, os adesivos estão lá na página 186 e 187. Agora, vocês vão prestar atenção e fazer comigo, lendo comigo, na apostila de vocês, e colocando o adesivo na onde eu indicar. Então, primeiro, o processo responsável pela transformação dos alimentos em compostos que podem ser aproveitados pelas células é chamado de, quem sabe? Isso, digestão. Então, coloquem aí o adesivo da digestão. Vou esperar um pouquinho. Depois, o sistema digestório é formado pelo tubo digestório, que por sua vez é composto por órgãos como, então, boca, depois da boca, esôfago, depois faringe, estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus, tá? Esse é o tubo digestório. Mas além do tubo digestório, o sistema digestório também é composto por órgãos anexos ao tubo digestório, como as glândulas salivares, que produzem a saliva, que começa a digestão dos alimentos e a quebra de alguns alimentos, o fígado e o pâncreas. O fígado e o pâncreas participam da digestão dos alimentos, produzindo secreções que vão ajudar os alimentos a se tornarem menores e serem bem digeridos. O processo essencial para a digestão, responsável por quebrar os alimentos e facilitar seu contato com as substâncias digestivas, é chamado de... Então, qual que é o processo que a gente faz primeiro, para já quebrar os alimentos? Que a mãe fala assim, não engole sem mastigar, que vai fazer mal para o seu estômago. Isso, então, mastigação. Mastigação é um processo muito importante para a digestão, que a gente diminui o alimento na boca
E, além disso, a gente mistura esse alimento com a saliva, que já ajuda a ocorrer a digestão desde a boca. Depois, é o órgão em que ocorre a absorção dos nutrientes. Ele tem pregas na parede interna para aumentar essa absorção. Então, o intestino delgado, tá? Depois, as fezes são formadas no intestino grosso, onde vive a maior parte da microbiota intestinal, que são os micro-organismos naturais que a gente tem no corpo e que ajudam na digestão. Próximo é o processo de obtenção de oxigênio e da eliminação do gás carbônico, a respiração, tá? Depois, o ar entra pelas narinas, passa para as cavidades nasais, segue pela faringe, laringe, traqueia e brônquios, até chegar às estruturas que formam os pulmões, chamados de alvéolos pulmonares. Tá? Então, completem aí. Depois, tananã e os músculos intercostais estão envolvidos no processo, nos movimentos respiratórios. Então, qual que é? O diafragma, ok? Depois, os nutrientes e o oxigênio participam do processo de obtenção de energia para o organismo, chamado de respiração celular. Tá? Então, nutrientes mais oxigênio fazem com que as células produzam energia através da respiração celular. E com isso, elas eliminam gás carbônico, que é transportado até os alvéolos pulmonares para serem eliminados pela nossa expiração. Ok? Então, por hoje é só. Vocês têm que responder a atividade que eu vou colocar no grupo. Ok? Belezinha? Quem não responder vai ficar sem a nota dessa atividade, que é bastante importante para o nosso fechamento do terceiro bimestre. Belezinha? Beijos!